Agora, ao levantar-me, apesar do cansaço de ontem, meti-me a reler algumas páginas do Prometeu de Ésquilo, através de Le Conte de Lisle. Ontem, entretive-me com o Fédon de Platão, também de manhã. Veja como anda o grego, meu amigo. Machado de Assis. O que se tinha quando não se tinha nada? De onde vieram as coisas? Por que as coisas existem ao invés de não existir? O que é o ser humano? Diante dessa perplexidade de tentar explicar o inexplicável, os primeiros filósofos gregos produziram um primeiro movimento em direção ao que a gente vai chamar de filosofia. A filosofia, do grego philos e sofia, significa amor ou amizade à sabedoria ou ao conhecimento. Então, o filósofo é não aquele que detém o conhecimento da verdade, mas é aquele que busca permanentemente estar numa relação com o conhecimento. Ou seja, o filósofo, ele parte de um pressuposto de uma espécie de humildade intelectual. Ou seja, ele não é um sábio, mas aquele que permanentemente busca o saber. Esse é o significado que vai aparecer quando Pitágoras elenca exatamente esse nome, filosofia. A partir disso, a gente vê uma série de elementos que compõem esse modo de pensar que vai modelar o pensamento filosófico como tal. Vamos ter, por exemplo, o logos, a physis, a arché, que são conceitos que vão aparecer nesse contexto grego, que são elementos de uma tentativa já de racionalização sem apelo a explicações divinas ou relacionadas à mitologia. Então, nesse contexto de surgimento da filosofia, os gregos se confrontam com o desafio de tentar explicar essa physis a partir de elementos causais e de elementos racionalizados. Ou seja, vai aparecer aí a primeira ideia de uma explicação física da realidade. Então, esses primeiros filósofos, eles vão ser os filósofos físicos, ou seja, aqueles que tecem explicações sobre a physis, que é a natureza na sua totalidade. Para isso, eles vão buscar esclarecer a origem das coisas a partir do conceito de arché, que é o conceito que vai aparecer, por exemplo, em arqueologia, arquétipos, que é basicamente um fundamento ou um princípio primeiro, e que a gente poderia também reconhecer como origem. Esta arché, ela vai aparecer como um elemento fundamental que origina todas as coisas. E para cada filósofo a gente vai perceber um exercício de caracterizar essa arché de uma determinada maneira. Uns de maneira mais empírica, mais material, elencando elementos da natureza, dessa physis mesmo, como arché, e outros pensadores mais caracterizando essa arché de maneira mais abstrata, como vai aparecer no caso de Parmênides, a ideia de ser, ou, por exemplo, Anaximandro com a ideia de apeiron, que seria o indeterminado. Esses exemplos mostram esse processo de perplexidade diante da realidade e uma tentativa de, a partir dessa perplexidade, explicar de maneira racional, causal, que fosse distinta da explicação anterior, ligada a atribuir a origem e as transformações das coisas a divindades e a seres divinos que vai popular todo o universo grego como um todo, na mitologia grega. Mais do que saber os detalhes e as nuances desses elementos de cada filósofo, o que interessa aqui é saber como o procedimento acontece e como a filosofia aparece como um processo de direcionamento de um senso comum que está ligado a explicações não verificadas, explicações transmitidas de geração para geração, que é o caso da mitologia, em direção a uma explicação mais racionalizada, a uma explicação em que observam os fenômenos da natureza, revelando a sua relação causal entre elas. Esse tipo de esforço dos filósofos é o que interessa compreender como um surgimento da filosofia, especificamente da filosofia ocidental.